O Corinthians vai anunciar nos próximos dias a venda dos seus direitos de transmissão para a Brax. Isso vai inaugurar mais um capítulo nessa grande novela financeira que envolve o futebol brasileiro. Há várias frentes de batalhas e várias discussões. Discussões com relação ao valor de patrocínio master das camisas dos clubes. A discussão que envolve a venda de placas publicitárias em volta dos campos. Além disso, sobretudo, a discussão sobre os direitos de transmissão de jogos. Há grupos que se chamam ligas, mas na verdade não são ligas, né? Na verdade, são grupos que discutem a venda desse direito de imagem, há 3 no momento: a Libra, a Liga Forte e o Grupo União. E o Corinthians, vendendo esse seu direito de imagem, anteriormente vinculado à Libra, agora uma venda separada para a Brax, inaugura um novo capítulo que pode causar efeitos grandes em negociações já realizadas e para os outros grupos, particularmente para a Liga Forte. Nós hoje vamos falar desses impactos, né, e como esse processo deve funcionar. O que nós sabemos é que nos próximos dias o Corinthians vai anunciar esse direito de venda de transmissão para a Brax. Além disso, nós vamos falar também sobre a venda de patrocínio master de alguns outros clubes, particularmente São Paulo e Fluminense. E aí você também pode comparar com os valores do seu clube. Antes de a gente começar a falar sobre isso, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e marque o sininho de notificação. Nosso objetivo é fazer com que esse canal se torne cada vez mais profissional. E para isso, nós dependemos da sua ajuda. Sua ajuda vem através do like, da sua inscrição, você marcando o sininho de notificação para saber tudo o que acontece aqui. Mas você também pode patrocinar esses vídeos, por exemplo, fazendo um Pix pra gente. O Pix está aqui embaixo, mundonabolapix@gmail.com. Você pode ser um patrocinador deste vídeo. Eu vou soltar a nossa vinheta de abertura e a gente começa a falar sobre isso na sequência. Bom, é o seguinte, lá em março, no dia 12 de março desse ano, uma reportagem do Rodrigo Matos nos informou que o Corinthians recebe a proposta da Brax de 240 milhões por TV, por direitos de TV no brasileiro. Essa seria a terceira proposta que o Corinthians teria na mesa. Ele tem a proposta da Liga Forte, da Libra, ou seja, da Globo, junto com o Grupo Libra, e agora da Brax. E nós apuramos que o Corinthians vai confirmar essa venda de direitos para a Brax. Bom, essa venda desse direito, essa relação entre Corinthians e Brax, nesse valor de 240 milhões garantido, podendo chegar a 270, é uma informação importante e um movimento muito sólido do Corinthians se livrando, né, do Grupo Libra e, essencialmente, negociando em separado. Esse valor de 240 milhões é um valor alto, deve causar pouco impacto na Libra, já que a Libra vai perder simplesmente o valor que seria pago ao Corinthians, ou seja, não terá impacto nos outros clubes. E a comparação, se o Corinthians faria mais dinheiro ou menos dinheiro, ou fará mais dinheiro que os times da Libra, é preciso se esperar, porque uma parte da Libra refere-se à classificação do campeonato. Então, é preciso esperar essa comparação ser feita no final do ano, quando acabar o campeonato. A gente pode fazer essa análise, isso no campeonato de 2025. Mas o importante é esse movimento e o impacto na Libra, ou seja, por enquanto, em se mantendo 9 clubes na Libra, que é o contrato mínimo garantido à Globo, a Libra vai ter 9 times na primeira divisão, o impacto na Libra não deve ser grande, já que a saída do Corinthians vai levar consigo o que seria pago ao Corinthians. Mas como isso vai funcionar? E por que a Brax assinaria um contrato com o Corinthians? Bom, vamos tentar entender. O contrato da Brax é um contrato de 240 milhões e a Brax vai adiantar para o Corinthians 90 milhões de reais, diferente do que a Libra está adiantando para os times do seu grupo. A Libra está adiantando algo em torno de 60 milhões de reais para os clubes que assinaram com ela. Bom, é o seguinte, a essência dessa discussão é a seguinte: a Brax
também tem assinado contratos de placas de publicidade em volta do campo. Como funciona para a Brax? A Brax, para fazer dinheiro, a Brax precisa vender anúncios dentro dessas placas. E o valor desses anúncios é proporcional aonde essas placas serão mostradas. Então a Brax também vai ter que garantir um contrato com a Globo. Senão a Brax não vai conseguir arrecadar os mesmos recursos que teria, por exemplo, se o Corinthians, que vendeu seus direitos de publicidade das suas placas em volta do campo para a Brax, assinar, por exemplo, com a Record. Nesse caso, o que acontece? A Brax acaba perdendo dinheiro. Então a essência da ideia da Brax é assinar um contrato com o Corinthians, pagando 240 milhões de reais, e com certeza assinar com a Globo, talvez através da própria Libra. Talvez haja uma diferença, talvez o Corinthians na Libra recebesse um pouco menos de dinheiro, e a Brax vai pagar um pouco mais. A Brax vai pagar os 240 milhões, vamos supor que o Corinthians ganhe 230. Então terá uma diferença de 10 milhões cobertos pela Brax, que imagina recuperar esses 10 milhões, garantindo venda de cotas de publicidade das placas, num valor mais elevado por estar sendo transmitido na Globo. Essencialmente, a discussão aqui é outra. Essencialmente, a discussão aqui refere-se à necessidade que os times da Libra, ou a Brax, ou o próprio Corinthians têm, da Globo. A Globo depende muito menos da Libra do que a Libra depende da Globo. Essa é a mensagem. Tanto é que o que a Brax está fazendo, assinando com o Corinthians, é garantir que a sua publicidade das suas placas seja passada na própria Globo. É isso que a Brax está fazendo. Então, esse movimento é um movimento importante, é uma informação relevante e tem duas consequências, né? Primeiro, um impacto mínimo na Libra, talvez um impacto positivo para o Corinthians, é preciso que nós vejamos no final de 2025, mas existe uma sólida possibilidade do Corinthians estar fazendo mais dinheiro vendendo para a Brax, mas, sobretudo, colocando ainda mais pressão na Liga Forte, mostrando que a diferença dos valores para esses times da Libra vai continuar crescendo. Particularmente, se o Corinthians não for para a Liga Forte, como era imaginado. Havia essa possibilidade do Corinthians assinar com a Liga Forte. Isso não aconteceu e não vai acontecer. A Liga Forte continua com uma distância imensa. E a tendência natural é que, aos poucos, esses clubes, inclusive, migrem para a Libra. A gente vai ver isso na sequência. Um outro fato importante, relevante, que aconteceu, que também está relacionado com essa batalha financeira, é o seguinte: é a venda, né, o fechamento do patrocínio da Superbet com o São Paulo por um valor de aproximadamente 50 milhões de reais por ano. O São Paulo é a terceira força, né? Quarta força do futebol brasileiro, possivelmente a terceira maior torcida. Um contrato excelente para o São Paulo. Só que nós ficamos sabendo também que o Fluminense vai assinar um contrato com a Superbet nos mesmos valores que o São Paulo, ou valores muito próximos, mesmo havendo uma diferença gigantesca entre a exposição do São Paulo e a exposição do Fluminense. Isso é parcialmente resultado do campeonato da Libertadores da América. Não pela Libertadores propriamente dita, mas pelo fato do Fluminense ir jogar o Mundial de Clubes. Isso vai aumentar a visibilidade e, por conta disso, a Superbet vai pagar ao Fluminense valores próximos ou iguais ao São Paulo. Nesse vídeo de hoje nós falamos de alguns assuntos importantes dessa dinâmica do mercado financeiro futebolístico. E não se surpreendam, haverá muitas movimentações nesse sentido. Você que é torcedor do Flamengo e está se perguntando se o Corinthians vai ganhar o mesmo que o Flamengo, é muito provável que essa diferença caia, é muito pouco provável que essa diferença seja substancial a favor do Corinthians. Por outro lado, existe a possibilidade de ser apenas um movimento temporário de um contrato específico. E que no futuro, isso a gente deve ver com mais frequência,
isso deve acontecer entre Flamengo e Corinthians, é esses times se sobrepondo em contratos de patrocínio. O que quer dizer com isso? Então, o Corinthians assina um contrato de 50 milhões, o Flamengo, no ano seguinte, assina o contrato, mesmo, vamos dizer, ombro da camisa, né? O Corinthians assina por 50 milhões, no ano seguinte o Flamengo assina por 52 milhões e o Corinthians assina no ano seguinte por 53 milhões. Nós vamos ver essa escalada e quem assinar o contrato por último vai assinar um contrato melhor. Isso deve começar a acontecer com mais frequência. Então, em alguns momentos, o Corinthians vai ter contratos melhores, em outros momentos, o Flamengo vai ter contratos melhores. É muito provável que o Flamengo tenha mais contratos melhores do que o Corinthians, por uma série de fatores, incluindo o tamanho da torcida e a questão geográfica. Mas, pontualmente, veremos o Corinthians assinar contratos melhores que o Flamengo. Ainda não dá para ter certeza desse movimento, o que isso vai gerar, se será um contrato melhor ou não, mas nós podemos garantir que não podemos garantir, na verdade não, mas há uma possibilidade muito grande dessa diferença ser reduzida. Ou seja, a diferença entre Flamengo e Corinthians na questão da televisão diminua, não por conta do Corinthians, mas por conta da necessidade que a Brax tem de garantir as suas placas na Rede Globo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Nosso objetivo é fazer com que esse canal se torne cada vez mais profissional. Algumas das informações que a gente está passando aqui para vocês não viram em lugar nenhum. São exclusivos aqui do canal e a gente está dando em primeira mão. Espero que vocês gostem. Até a próxima aqui no Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu time sem amar o futebol.